Senhor, aqui estamos, Senhor, na tua presença, Pai. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor que envie, Senhor, a tua salvação, a cura para o André, Senhor. Liberta ele, Senhor, daquela enfermidade, Senhor. Toca na parte venosa, Senhor. Toca naquela parte infecciosa. Jesus, que os remédios que ele está tomando, Senhor, que façam efeito, Pai. E que teu filho muito breve saia dali curado, Senhor, para a honra, para a glória do teu nome, Pai. Ajuda ele naquilo que ele precisa, Deus, para controlar a parte venosa e tudo que ele tem sofrido de pressão nas pernas. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. O Senhor é um Deus que cura. Jeová Rafá, o Deus que cura. É a ti que nós estamos clamando em nome de Jesus pela cura do teu filho, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Então, Isaías 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Oh, Senhor, que palavra linda, que palavra maravilhosa, né? O profeta João Batista, ele veio, né? E ele anunciou, ele falou também desta unção, né? Que estava sobre Jesus. Jesus, quando foi batizado, nós sabemos, né? O Espírito Santo veio sobre ele, desceu do céu e repousou sobre ele como no formato de uma pomba. E naquele momento, quando o Espírito de Deus repousa sobre Jesus, aquilo teve um significado incrível, um significado maravilhoso. Porque quem estava ali presenciou aquela cena. Aquela cena foi vista ali pelos discípulos, pelos que estavam próximos, né? E veja, o Filho de Deus, Jesus, desceu do céu. Ele recebeu esta unção. Você imagina o quanto eu e você não necessitamos dessa unção. Nós necessitamos constantemente, diariamente, da unção, da direção, da condução do Espírito na nossa vida, porque é Ele que nos guia a toda a verdade, é Ele que nos conduz. Se há uma coisa que nós necessitamos nesses dias em que estamos vivendo, é ser guiados, ser conduzidos, ser dirigidos pelo Espírito de Deus a toda a verdade. Sabe por quê? Porque nós estamos no meio, a igreja e a sociedade está no meio da operação do erro. Vocês sabem que isso é o espírito do anticristo. O anticristo não chegou e disse, estou aqui, mas o espírito dele já opera. E uma das formas do espírito do anticristo operar é a operação do erro e do engano. De passar uma mentira como se ela fosse uma verdade absoluta. A gente está vendo isso, eu não preciso nem mencionar nomes e lugares onde vocês estão vendo isso. Vocês estão vendo todos os dias. E nós precisamos entender que nós não estamos numa guerra dialética, nós não estamos numa guerra de narrativas. Nós estamos numa guerra espiritual, travada. Mas o nosso consolo, a nossa alegria e a nossa certeza é que o mesmo Espírito que veio sobre Jesus, ele está sobre a igreja do Senhor. Ele está sobre mim, sobre você. Ele estará sobre seus filhos, porque a promessa de Joel vai cumprir. A promessa de Joel está se cumprindo e ela é para esse tempo, que ele derramaria. E derramar fala de profusão, fala de abundância, fala sem limite para todos os contextos, para todas as dificuldades, para tudo o que você necessitar da presença gloriosa do Espírito Santo. Ele será derramado nesse tempo agora.
E você precisa entender isso, clamar por isso, pedir por isso. Peça sabedoria para tudo que você for fazer, para tudo que você for falar, nesses dias em que nós estamos atravessando. São dias difíceis. Então, quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, ali era um sinal visível para a humanidade, para quem estava ali, para todos nós que recebemos essa palavra, de que ele era o Filho de Deus. Esse era o primeiro sinal. Quando o Espírito Santo vem sobre ele, porque a palavra vem de Deus, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus. E esse era também, por que aquele evento, por que aquele ato era necessário, por que ele era tão importante? Era também um sinal de que ele veio para também nos dar desse mesmo Espírito depois que ele foi para o céu. Esse era outro sinal. Quando Jesus recebe o Espírito Santo ali, antes dele ser, quando ele é batizado, era um sinal de que esse mesmo Espírito estaria conosco, porque ele iria. Os discípulos não teriam mais ele aqui. A humanidade não teria mais Jesus aqui. Mas ele está conosco através do seu Espírito. Porque no dia que ele foi, ele disse, eu vou, porque eu enviarei outro Consolador. Que significa outro da mesma espécie, da mesma forma. Outro que ele esteve aqui conosco e o Espírito Santo ficaria conosco para nos consolar. Consolar, orientar, dirigir, conduzir e nos guiar a toda a verdade da palavra de Deus. Nesse tempo, nós precisamos entender que nós não podemos caminhar sem a presença do Espírito Santo. Nós precisamos buscar por ele todos os dias. Espírito Santo, de manhã até de noite, me conduza. Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, me ajuda a falar e orientar meus filhos. Espírito Santo, me dê o projeto, o plano que o Senhor tem para a minha vida nesse ano. Deus tem, mas nós precisamos ter os ouvidos sensíveis para aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco e nos orientar e nos dirigir. E essa era uma unção também necessária para o cumprimento da missão de Jesus. Quando o Espírito Santo vem sobre ele, estava descrito ali que ele precisava, como sendo filho de Deus, mas sendo também homem, ele precisava de uma unção para o que ele iria enfrentar logo na frente, que era uma morte terrível, uma morte horrorosa, a pior morte que inventaram, a morte de cruz. E pior, não era só a dor física. O que Jesus enfrentou na cruz ali foi a dor moral. A dor de saber que ele estava sendo acusado de algo que ele nunca fez, de pecados que ele nunca praticou. Na verdade, Jesus ele não foi julgado, né? Ele foi condenado. Porque não acharam nada para, né, julgá-lo. Não tinha. Ele não tinha. Eles não encontraram. Ele foi condenado à morte, mas na verdade não houve um julgamento justo. Não teve, né? Mas o que estava sobre ele? O meu e o seu pecado. Então Jesus ele precisava dessa unção, né, maravilhosa para que ele pudesse vencer. E eu e você nós precisamos. Nós precisamos. Deixa eu dizer algo para vocês. Para cada um de nós, o Espírito Santo tem uma forma de falar conosco. Tem pessoas que ele escuta, às vezes, uma voz audível. Tem pessoa que, às vezes, ele ouve uma palavra de alguém, ou uma palavra, uma mensagem, alguma coisa. Tem pessoas que ele tem uma impressão no seu coração. Comigo, o Espírito Santo, quando quer dirigir para alguma coisa, para fazer alguma coisa, é algo que fica batendo na cabeça por 2, 3 dias. Ou é um texto que vem na cabeça 2, 3 dias. Aí eu já sei que aquilo ali é uma voz. É uma direção do Espírito Santo para algo que eu preciso escutar, preciso fazer. Então você precisa pedir ao Espírito Santo. Isso foi até minha irmã, que é uma pessoa muito simples, mas muito de Deus, falou comigo, olha, o Espírito Santo fala com você, mas você às vezes não sabe identificar a voz do Espírito que está falando com você. Entende? Então, a partir daquilo que a minha irmã me falou, eu passei a prestar atenção. E aí eu sei quando o Espírito Santo está falando comigo. A coisa fica batendo na minha cabeça e no meu coração sempre. Então você precisa pedir, Espírito Santo, me ajuda a identificar a tua voz. A voz não vai ser aquela voz audível, como eu estou falando aqui com vocês. Às vezes até é, mas é mais raro, tá? Mas ele vai sinalizar para você de alguma coisa. Você vai passar a ter uma sensibilidade para entender e compreender que o Espírito Santo está te guiando. Muitas vezes o Espírito Santo fala conosco usando alguém, um irmão, numa conversa simples.
numa palavra de amizade dentro da igreja. Às vezes no final do culto. Muitas vezes o Espírito Santo usa pessoas também para falar conosco, né? E nós temos que identificar também, porque não só vai usar uma pessoa, mas durante o dia. O Espírito Santo é Deus conosco, Emanuel. Ele fica conosco o tempo todo. O Espírito Santo não sai da casa dele, que é o templo é aqui, ó, ele não vai embora. Esteja você dormindo, comendo, tomando banho, descansando, viajando, o Espírito Santo está aí. A menos que você o afaste com pecado ou com coisa que entristece o Espírito de Deus, ele não vai sair daí. Ele fica aí o tempo todo. Isso é maravilhoso. Mas muitas vezes nós subestimamos essa presença. Ou muitas vezes nós não damos a devida atenção que deveríamos dar à presença gloriosa dele em nós. Aqui, ó, aqui, Deus conosco, ele mora aqui. O nosso corpo, a Bíblia diz que é o templo dele. Então, querido, os sinais da presença do Espírito Santo. Capacidade de anunciar o Evangelho. Quem aqui não tem capacidade de anunciar o Evangelho? Todos vocês têm. Todos nós temos. Todos, todos. Todos aqui têm boca, têm coragem, têm relacionamento. E você vai ser grandemente usado por Deus nesse tempo. Nesse tempo, porque muitas vidas vão vir. Falei aqui semana passada, ou retrasada, não sei, sobre os trabalhadores da última hora, né? E são esses que virão agora. E quem é que vai trazê-los? Eu e você. Quem é que nos capacita? O Espírito Santo. Esse é o primeiro sinal e esse é o primeiro propósito que o Espírito Santo veio. Para apregoar. Bem-aventurado, anunciar o Evangelho. Isaías 61 está falando aos mansos. Mansos em que sentido? Aqueles que sabem que precisam depender de Deus. Esse é manso. Esse é manso. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela é cristã e ela disse assim, olha, é muito triste. Eu oro muito pelo meu esposo, mas ele não quer Deus. Ele disse assim, ó, não acredito nisso, que é isso? Eu até acredito que ele existe, mas ele está lá e eu aqui. Pare de falar comigo. E ela ora tanto para que aquela pessoa seja salva. Mas ele não quer. Ele é resistente ao Evangelho. Ele acha que não precisa, que ele dá conta da vida dele, que ele cuida da vida dele. Mas o Espírito de Deus veio e é ele que vai ajudar você a identificar onde estão os mansos. Mansos são aqueles que vão depender desse Deus maravilhoso que nós dependemos. Que vai olhar nesse momento e vai dizer assim, meu Deus, eu não dou conta da minha vida, eu não dou conta de gerir a minha vida nesse momento. O mundo nesse caos, eu preciso de alguém. Eu preciso de um braço, eu preciso de uma força. Esses são os mansos, são os dependentes de Deus, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra prometida. O céu, esses que já estão aqui, já encontraram. Mas eu e você seremos cheios do Espírito Santo para anunciar para eles. E às vezes você vai encontrar uma pessoa tão boa, né? Tão espetacular, um cidadão maravilhoso. Você olha para ele e fala assim, nossa, falta uma coisa. Falta Jesus na vida dele, né? E você vai ser o agente de Deus nesse momento. Então, esse é um sinal da presença do Espírito Santo. Para que mais? Qual outro sinal da presença do Espírito Santo? Restaurar os contritos de coração. Hoje, o que mais existe são pessoas de coração, né, machucado, coração estraçalhado, coração ferido, coração magoado. Mas existe aqueles que com coração assim, eles veem a presença do Senhor com coração contrito. E a palavra diz que Deus não despreza um coração contrito. Está ferido, o salmista Davi diz no Salmo 102, o meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. O que é isso? Depressão profunda. É o que mais nós temos. O índice de depressão depois da pandemia, ele fez assim, ó, ele deu um salto. Depressão e as doenças que vêm aí junto. É o coração seco. Sabe o que esse coração seco mais precisa? Da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Que dia que tem secura no seu coração, você que tem Jesus? Me diz. Que dia que você olha assim para aquele pão maravilhoso e diz assim, ai, não tenho vontade de comer. Que dia? A gente até está precisando, né? Tem alguns que estão até precisando ficar um pouquinho, né? Sem comer.
mas a gente tem vontade de sentar à mesa, a gente tem vontade de estar com os amigos, a gente tem vontade de vir para a casa do Senhor, a gente tem vontade de sair, porque o nosso coração jorra da presença de Deus em nós. Isso é a presença do Espírito Santo. Não é por causa da situação que você está, não é porque você está com uma conta gorda lá no banco, porque eu sei que muitos não estão. Nós estamos assim, ó, passando apertadinho, estreitinho, mas você tem motivos para saltar de alegria na presença do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a tua força, é ela que te dá força, é ela que te anima, é o Senhor com você. Porque nós temos a convicção e a certeza que enquanto nós estivermos que estar aqui nesta terra, o nosso Deus, o Jeová Jireh, Ele será o Deus que vai prover tudo aquilo que você necessita. E você precisa caminhar nessa confiança. Quem faz isso em nós? Quando você olha para o mundo, não é para o Brasil mais não, gente. Olha para o mundo. O mundo não é mais o mesmo. O mundo mudou. O mundo está em crise. O mundo está recessivo. O mundo está de coração seco. Mas eu faço parte de um reino onde tem uma fonte de água viva que jorra do trono de Deus constantemente. Então a minha perspectiva é outra. Eu olho por outro ângulo. Eu não estou nesse ângulo. É isso que o Espírito Santo faz conosco, queridos. Não fique desesperado, porque Ele veio para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Não tem nada que cansa mais a alma de um homem, o coração e a mente de um homem, do que o pecado. Não tem nada que é mais desgostoso para um homem do que o seu distanciamento do seu Criador. E eles estão distantes. Aí vão introduzindo coisa, vão colocando coisa para ver se preenche. Mas nada preenche, porque há um espaço certinho na sua alma que só é preenchida quando a presença gloriosa do Espírito Santo entra aí. Nada vai preencher. Nada vai. Então nós somos os agentes que seremos cheios e usados pelo Espírito Santo para pregoar o ano aceitável do Senhor. Vinde a mim todos, do jeito que estão, cansados, oprimidos, sobrecarregados. É um peso terrível, peso da dor, peso da desesperança. Não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos, mas eu sei que, seja o que for que acontecer, o meu Deus estará comigo, ainda que seja a morte. A morte só vou mudar de endereço. Mas as mansões celestiais não se compara com nada que os seus olhos viu aqui nessa terra. A presença do nosso mestre lá, o amor do nosso mestre lá, não se compara com nenhum momento de êxtase que você já teve nessa terra. Isso é a palavra que mostra para nós. Então eu queria que você, em nome de Jesus, você saísse daqui hoje valorizando a presença gloriosa do Espírito Santo que está em você. E em cada um de nós. Ele não despreza. Não é preciso ter teologia, não. É preciso ter um coração aberto para Ele atuar, para Ele vir, para Ele habitar em você. É isso que os textos mostram para nós. A proclamar liberdade aos cativos. Cativos morais e espirituais. Nós estamos vendo uma prisão moral na sociedade. Isso é uma prisão que veio devagarinho, Satanás botando nas mentes. Satanás fazendo um trabalho de lapidação das mentes, mudando conceitos, mudando termos. E hoje nós vemos instalada uma crise moral. Crise moral que leva os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças, a não ter identidade. O grande escritor Viktor Frankl, ele diz o seguinte, que por falta da tradição, o homem da pós-modernidade não sabe quem ele é. E por não saber quem ele é, ele não sabe automaticamente o que quer. E ao não saber o que quer, ele se deixa levar e se deixa ser aquilo que os outros querem que ele seja.
Quem falou isso foi um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, Viktor Frankl. E não é isso que está acontecendo? As pessoas hoje são massa de manobra. E diz que nós, que temos uma identidade, que sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos, sabemos, temos esperança se morrermos hoje. Estão dizendo que nós somos bitolados, que nós somos pessoas que não mudamos a nossa mente, somos retrógrados. A verdade está aqui, ela não muda e eu estou com ela, estarei com ela, porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade purifica, a verdade santifica e ela me transporta para o reino do Filho do seu amor. Oh, meu irmão, você tem um tesouro na sua mão, você tem a revelação, você tem as promessas, você tem a palavra, não despreze isso. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Ele vai ter que sair, porque muitas vidas vão entrar e vão ser salvas para a glória do nome do Senhor, para a honra e glória do nome dele. Cativos morais e espirituais. Terrível. Olha o que Isaías 59, 14 e 15 diz. O direito se retirou e a justiça se pôs de longe. A verdade anda tropeçando pelas praças, ou seja, no lugar errado, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa, como a pessoa errada. Não é isso que está acontecendo? Olha que versículo atual. Parece que Jeremias teve um raio-x da sociedade pós-moderna e escreveu isso aqui. Não é verdade? Não é isso que está acontecendo? Mas eu e você, nós estamos livres desse caos moral. Seus filhos serão discípulos do Senhor. E grande será a paz dos teus filhos. Porque eles serão guardados debaixo da verdade da palavra de Deus. Receba isso no seu coração. Seus filhos serão geração do Senhor. Terá um legado que você vai deixar para eles. Em nome de Jesus. Se você plantou a semente, ela vai germinar pelo poder do Espírito na hora certa. Isso aqui não vai acontecer. Esse caos moral não vai acontecer na sua casa. Não vai chegar na sua casa, Fabinho. Não vai chegar na sua casa, Anderson. Não vai chegar na sua casa, pastora. Seus filhos serão discípulos do Senhor. E grande será a paz dos teus filhos. Também é uma profecia de Isaías. Então, esse é o caos. Pela falta, pelo distanciamento do Criador. As almas, o grande, eu esqueci o nome dele agora, mas eu anotei aqui, mas esqueci. As almas cativas são só meias almas. Eu não sei se foi Spurgeon que falou, eu só esqueci de anotar. Mas não é verdade? São meias almas. Sabe por quê? A palavra do Senhor vai dizer, ó, Salmo 19, 7, a lei do Senhor refrigera a alma. Você sabe o que é refrigério? Você já andou num sol de 40 graus? A gente não faz isso, né? Mas eu já fiz isso lá no interior quando era criança. Num sol de 40 graus, pisar no asfalto quente. Ai, ai, ai. Aí você que sai correndo, encontrou uma sombra. Ai, que refrigério para os meus pés, né? Ou então botou a mão numa coisa quente, vai lá, bota no gelo. Isso é o refrigério, sabe? É o oposto do cansaço, é o oposto da dor. E a Bíblia vai dizer que a lei do Senhor, a lei, o mandamento, aquilo que estão dizendo que nós somos retrógrados, refrigera a alma. Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Porque Israel naquela época estava com muitos deuses mortos, deuses horríveis, deuses pagãos, demônio, adorando a demônio. A minha alma tem sede do Deus vivo. Aquele Deus que fala, aquele Deus que se relaciona, aquele Deus que deixou conosco o seu Espírito, aquele Deus que está aqui conosco, Deus vivo, que tem uma relação de pai e filho conosco. A minha alma tem sede do Deus vivo. Ezequiel 18, Salmo 116, 7. Volta, minha alma, ao teu repouso. Onde está o repouso da nossa alma? Nos pés do nosso Deus. Diante da palavra, no meio dos louvores. O louvor liberta, o louvor refrigera a alma. Onde está o repouso da sua alma? Em tantos lugares, em tantos momentos, em tantas coisas preciosas que Deus já nos deu. Por isso que o salmista vai dizer, aquieta minha alma. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá.
Lucas 12:19. Direi à minha alma, tens muitos bens, descansa, come, aproveita a vida. Louco! Essa noite pedirão a tua alma, o que tem preparado, para quem será? Então, queridos, a condição da alma presa, a condição da alma sem Deus, a condição da alma que não recebeu essa água viva, ela é uma meia alma. Você tem mente, você tem sentimento, você tem emoção, mas você não vive a vida plena que Jesus quer que nós vivamos. A vida abundante. Não estou falando você, não. Estou falando a pessoa que não tem. Você já recebeu essa vida abundante. Um dia você está um pouquinho mais triste, às vezes acontece alguma coisa, mas no outro dia o Espírito Santo te manda o refrigério. No outro dia, quando você pensa assim, não tem mais jeito, aí Deus, calma, eu estou começando a fazer, eu já estou trabalhando nisso, é porque você não está vendo. Pensa na situação do nosso Brasil. Você acha que Deus perdeu o controle? Deus não perdeu o controle de nada, meu querido. Deus não saiu do trono. O seu cetro é o mesmo. É um cetro que não muda. Seu reinado não terá fim. Ele olha para as nações. Ele remove reis e estabelece reis de acordo com a sua vontade. O seu trabalho, o meu, é orar, é clamar, é pedir ao Senhor que nos oriente. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de forma alguma. Então, queridos, esse é o sinal. Esses são os sinais da presença maravilhosa do Espírito Santo. Sinais da presença do Espírito Santo. Ainda, apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é esse ano, para quem não aceitou ainda. É esse ano, para quem não aceitou ainda, né? Buscai, Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isso é uma questão de oportunidade. Porque vai haver momento. A minha cunhada, falando com ela hoje, ela disse assim, que falou para a família dela, vamos para a igreja, gente. Era terça-feira, ontem o culto da Assembleia lá é terça-feira. Vamos para a igreja, gente. Olha, está no tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aí o netinho dela de 4 anos falou assim, ué, vovó, Deus está perdido? Que a gente tem que buscar ele para achar? Claro que ele não entende a semântica, mas a semântica aqui, enquanto, a preposição, sei lá qual é a classificação, mas a palavra enquanto significa que vai haver um momento que não terá mais oportunidade de buscar ao Senhor. Então, enquanto se pode achar, busquemos. E Apocalipse vai dizer que os homens pedirão a morte. Eles buscarão, eles vão entrar nas igrejas vazias, sem nada, e não vão encontrar. Principalmente aqueles que já ouviram e que não se prepararam e que acharam que Jesus não ia voltar e que não deram atenção. Vai ser um período terrível, terrível. Então, quando o profeta diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, é uma questão de oportunidade, porque ela vai findar, ela vai parar, ela vai cessar. E eu creio que está muito próximo. Está muito próximo. Não esqueçamos de buscar a Deus. Busque. Há uma ordem acerca dos tristes que se rendem ao Senhor, que se lhes dê ornamento por cinza. Cinza, para o judeu, era um momento de muita dor, de muita angústia. Eles tiravam a roupa normal, botavam um saco, uma roupa de saco, jogavam cinza e terra na cabeça para mostrar a angústia, para mostrar o desespero, para mostrar a dor. E muitas vezes a pessoa está assim. Mas quando você vem para Jesus, quando o Espírito Santo começa a dirigir a sua vida, no lugar de cinza, no lugar de dor, vai ter um ornamento. Então, ornamento, em vez de cinza, Deus te dá uma veste diferente. Tem em você algo diferente. Tem em você uma alegria diferente. Tem em você uma esperança diferente. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento? Isso alegra. Isso faz você ficar mais bonita, mais bonito, né? Cinza, angústia, dor, desespero, impossibilidade de levantar a cabeça. A pessoa que colocava cinza na cabeça ficava nessa postura, abaixado, com aquela angústia, com aquela dor, tá? Mas aos tristes de Sião, e eles estavam assim por causa do cativeiro, por causa das prisões,
E aí Deus disse, olha, o Espírito virá e vai ter ornamento em lugar de cinza. Vai ter roupa bonita em lugar de angústia, em lugar de saco velho. Vai ter, porque a alegria do Senhor faz isso na nossa vida. Você já foi vestido com vestes de salvação. São essas vestes, a palavra diz. Sabe? Você tem outro semblante, você tem outro comportamento, você tem outra vida, né? Eu lembro de Mardoqueu, com a sentença de morte lá pelos judeus, né? Mardoqueu não se dobrava diante dos árabes lá, dos persas, né? Por ele não se dobrar, a sentença dele foi terrível. Terrível. Mas eu pergunto, Mardoqueu se dobrou? Não se dobrou. Não se dobrou nenhuma vez. Porque o judeu só se dobra ao Deus dos céus, ao Senhor dos senhores, ao grande eu sou, né? E você também. Você não se dobra a homem, você não se dobra a ídolo. Você se prostra diante de um Deus que tudo pode fazer em seu favor. Diante de um Deus que, o grande eu sou. Aquele que diz para Moisés, diga para Faraó que o grande eu sou te enviou. E Mardoqueu tem uma vitória estupenda, né? Estupenda. Sabe o texto do Salmo 23? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu vejo muito esse texto para Mardoqueu, né? A forca que era para ele foi para o seu inimigo que havia construído a forca. Porque aquele homem perseverou em seguir ao Deus que ele conhecia, em não se dobrar diante de uma ameaça de morte. Sabe, se nós formos ameaçados, meu irmão, não se dobre. Não se dobre. Você tem uma fé, você tem a palavra, você tem o Senhor. Se não for para você morrer, basta um anjo que Deus enviar para te proteger. E a Bíblia diz que ele tem miríades. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampar é o quê? Montar acampamento. João está indo para a ilha. O anjo está acampado lá dentro do carro dele, né? Tem um irmão que deixava um espaço dentro do carro, mas não precisa deixar não, que o anjo sabe bem como ir lá. Não precisa deixar, né? Saiu para ir não sei para onde, o anjo do Senhor está lá. Vai viajar, o anjo do Senhor está lá. Vai trabalhar, o anjo do Senhor está guardando, porque você é precioso, você tem valor para Deus. Ele te livra do laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro é uma coisa que não se vê, o passarinho não pode perceber. Quantos laços Deus tem te livrado que você nem sabe que Ele te livrou? Quantos Ele tem me livrado que eu nem sei que Ele me livrou? Esse é o nosso Deus. Então, queridos, ornamento em lugar de cinza. E esse ornamento aí fala de uma coroa, de uma grinalda, algo que é como se fosse uma vitória que você recebesse, sabe, diante de uma grande vitória. É isso que a linguagem original está dizendo, sabe? É isso que Deus dá para aqueles que o recebem, para aqueles que têm o Espírito, para aqueles que recebem o Espírito Santo. Isaías 63:3 diz, serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Olha só, o lugar que você está, meu irmão. Diadema real, vai onde? Vai na cabeça do rei. Que coisa linda! São imagens fortes, figuras fortes para mostrar o valor que você tem diante de Deus. Como é que Deus te vê como um filho querido, como um filho amado, aquele que se arrepende, aquele que tem um coração contrito, né? Diadema fala da marca, da graça e do favor de Deus. É como se ele te coroasse. Se ele coroasse você com graça e com favor dele. E não é isso que está sobre nós todos os dias? É isso. Você levanta porque Deus te deu fôlego. Você trabalha porque Deus te deu força, te deu inteligência. Você come porque você tem um organismo aí que funciona. Tem um livro lá em casa chamado A Imagem e Semelhança, muito interessante, que ele faz uma analogia da palavra de Deus com o sangue, porque ele é médico. Muito interessante o livro. Então ele fala, sabe, um bebê, ele tem, sei lá quanto do tamanho de um pai. Né, do pai dele, tanto menor do que o pai, um bebê. E você olha para o bebê e fala assim, é a cara do pai, é a cara da mãe, né? Aí tem o pessoal, os meus filhos diziam assim, não, tem cara de joelho, mãe, não parece ninguém. Meus filhos falavam isso, né? Mas sempre tem traço, ou da mãe, ou do pai,
ou da avó, né? Dizem que a minha neta parece muito comigo, né? Eu fico toda feliz, né? Toda boa. Né? Que puxa também lá da terceira geração. O que é isso? É a obra magnífica de Deus. Através de um DNA, através de características genéticas. Um bebezinho pequenininho. Você olha para ele e fala, ih, saiu com um olhinho de japonês, igual o da Estela. Né, Mateus? Ó, olhinho, ó. Pequenininho a gente já via esse detalhe. Pode não ser tudo, mas a gente vê. O que é isso? É a obra maravilhosa de Deus. No corpo, nessa coisa que a gente vê. Você imagina a alma, você imagina o espírito. Como que Deus não está preocupado em cuidar dessa parte interna, que na verdade é o homem interior, é onde o Espírito Santo habita, é onde Deus trabalha o nosso caráter, é onde nós expressamos a imagem e semelhança do nosso Pai, é no homem interior. Então o trabalho do Espírito Santo em nós é todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Né? Quando eu melhoro um pouco numa área, eu falo, e agora, Senhor, para onde vai ser? Aonde vai ser a outra agora que eu tenho que melhorar? Né? Porque eu estou caminhando para ser perfeito como é perfeito meu Pai que está no céu. E perfeito não como Ele, nós não seremos aqui. Mas significa maduro. Quando o grego no Novo Testamento fala sede perfeito, ele está falando de maturidade, crescimento. Chegar à estatura de varão perfeito, fala isso, homens e mulheres maduros, que conhecem o seu Pai, que conhece Deus, né? O que mais que ele vai fazer? A unção do Espírito, ordem acerca dos tristes de Sião, óleo de alegria por tristeza. Ó, quando você recebe Jesus, ele vai derramar um óleo de alegria no lugar de tristeza. O crente, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. É por isso que nós louvamos a Deus nos funerais, mesmo chorando. Você já foi um funeral? Você foi, né, pastor? Há pouco tempo no do teu pai. Tu louvou a Deus lá, tu orou lá, estava chorando. Mas você estava ao mesmo tempo aceitando a soberania de Deus. Isso é entender. Isso é ter alegria do Espírito. Isso é ter paz na alma. Isso é ter certeza de que a soberania de Deus, ele não erra. Ele não erra jamais, né? João 16, 20. Na verdade vos digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Quando é que isso vai acontecer? Agora, na volta de Jesus. Ele estava falando aqui antes dele ir, antes dele partir. Ó, vocês estão tristes? O mundo vai se alegrar. Estava batendo palma. Cadê o Jesus deles? Cadê o Salvador deles? Não foi isso que o Império Romano tentou fazer? Mas a igreja cresceu, 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 cresceu. E ele disse, olha, vou voltar. Vocês vão me ver outra vez. E essa alegria, ninguém vai tirar ela de vocês. Está muito perto esse dia. Por isso comece a alegrar. Comece a alegrar. Não fique preocupado com o que vai acontecer. Tudo que for necessário para esse tempo, Deus vai prover. Se precisar de abrigo, Ele vai prover. Se precisar de comida, Ele vai prover. Se precisar de casa, Ele vai prover. Deus vai prover. Descansa seu coração. É promessa. É promessa dEle para a sua volta, para os dias da sua volta. Ele guardará os seus. Guardará espiritualmente, guardará fisicamente e guardará diante das necessidades que nós temos. Tenha certeza disso. É o nosso Deus. Essa promessa é para a igreja do Senhor. E olha para o Império Romano. E muita gente preocupada agora com a perseguição. O Império Romano foi o império mais cruel que essa terra conheceu. Não se tem conta. Quem já leu aquele livro, O Coliseu, você começa a ler. Foi o livro que eu mais chorei. Eu li aquele livro com lenço. Terrível. Porque se perdeu, porque ele é um documentário, tirado das bibliotecas de Roma. O autor é Oneio. E ele vai falando o que acontecia nas arenas. Então se perdeu o número de cristãos que foram mortos. Eles pararam de contar, porque não tem conta. Nas piores atrocidades. Mas foi o tempo em que a igreja cresceu, em que a igreja expandiu, em que a igreja lançou raízes para fora de Roma, de Israel, e foi. Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Até onde existia mundo, Espanha, Paulo chegou até a Espanha. Naqueles barquinhos, né, precários. Paulo chegou. Por que isso? Pela unção
e pelo poder do Espírito Santo que estava com eles. E olha, a coisa mais linda que eu vejo no Evangelho é quando Deus quer agir, ninguém impede o agir de Deus. Paulo estava indo, para Damasco, respirando ameaça. Tinha terminado de aprovar lá a morte de Estevão, apedrejado, coisa terrível. Você já viu uma coisa mais triste que uma morte e apedrejamento? Você só vê em filme, coisa terrível. Paulo tinha acabado de consentir na morte de Estevão, estava indo para Damasco. O flash do poder do Espírito Santo e da voz de Jesus para ele. Ele ficou cego, caiu estatelado no chão, levou 3 dias para retomar a visão. Um flash do poder do Espírito Santo de Deus para quebrar um coração duro, um coração inquebrantável, um coração que matava em nome da sua própria religião. E nem o que Deus mandou ele cuidar lá, Barnabé não queria. Não, Senhor, esse homem, muito eu ouvi falar dele aí. Aí Deus diz, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, queridos, não tem nada que o poder do Espírito Santo de Deus não quebrante. Não tem jugo pesado, não tem coração empedernido que o poder de Deus não esmiuça quando ele quiser, quando ele determinar e quando ele der a ordem. E eu sei que a respeito do nosso Brasil, Deus vai dar algumas ordens, tá? Espere aí que você vai ver. Não quero falar sobre isso, não. Mas Deus vai dar. Sinais da presença do Espírito Santo. Capacidade de consolar todos os tristes que vierem ao Senhor. Isaías 57, 8. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei. E lhes tornarei a dar consolações aos seus pranteadores. O povo ficava no caminho chorando e pranteando, Mas o consolo de Deus virá. O consolo virá. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 1,4. Eu gosto muito desse texto. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Sabe, Bel, a tribulação que você passou é para consolar alguém. Deus vai te usar para consolar e já tem usado, Deus não desperdiça luta e tribulação conosco, eu já falei isso. Deus não deixa você passar por tribulação para ficar amargo. Não, 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 não. Você recebe a consolação dele pelo poder do Espírito, para que depois você possa consolar alguém com essa mesma consolação que você foi consolado. Oh, gente, isso é o evangelho do nosso Senhor. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Para qual propósito? Toda essa unção, toda essa libertação, toda essa unção de graça, de alegria, ornamento em lugar de cinza, a fim de que se chamem árvores de justiça ou carvalhos de justiça. Sabe qual é a característica do carvalho? Grande, frutífero, duradouro e resistente. Eu profetizo isso na sua vida. Você será frutífero. A sua vida com Deus será duradoura. Os teus planos com Deus serão frutíferos. E você honrará e glorificará o nome do Senhor. Fique de pé e receba essa palavra em nome de Jesus. E todos teu povo, Isaías 60, 21, e todos os do teu povo serão justos para sempre. Herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Toda unção que virá sobre a igreja, toda unção que virá sobre você e sua família, o fim dela é para que você tenha frutos duradouros, seja resistente e que o nome do Senhor seja glorificado. É para isso. Deus não quer que a gente abra a igreja, lute por igreja, sofra por pessoas para dizer que temos um nome. Não é para isso. É para que a honra, a glória, o louvor seja todo para Ele. Porque é Ele que salvou, é Ele que enviou Jesus, é Ele que dispensa o Espírito Santo conosco todo dia, é Ele que nos sustém, é Ele que nos mantém. Então é para isso.